Gente, mas nesta manhã gostosa eu quero convidar vocês para nós meditarmos na última mensagem da segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu vou ler, vocês, por gentileza, prestem atenção, acompanhem a leitura. Pedro nos diz assim: Amados, esta é minha segunda carta a vocês. E em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com muita água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada pela santidade e devoção. Esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda, nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que estas coisas aconteçam, esforcem-se para levar vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender. E os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Pai, que bom que nós estamos aqui juntos nesta manhã para te adorar, para te cultuar e também para recebermos a tua santa palavra. Que bom, meu Deus, que nós estamos juntos também. Daqui a pouco vamos participar da ceia, da mesa do Senhor. Dá-nos agora a iluminação do teu Espírito Santo. Desperta-nos, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vivendo à luz da volta de Cristo. É esse o tema da nossa mensagem. A volta de Cristo é uma das doutrinas, um dos ensinos mais repetidos nas igrejas.
Mas eu diria que talvez essa realidade, essa verdade, seja a mais desconsiderada. As pessoas cristãs, na sua maioria, vivem desapercebidas desta realidade, de que Jesus voltará, de que os céus serão desfeitos, a lua e o sol já não mais existirão, haverá um julgamento e serão feitos novos céus e novas terras. Nós sabemos, a Igreja de Jesus Cristo conhece, mas talvez seja a doutrina mais esquecida mesmo durante nossas vidas. O último grande tema de Pedro na sua segunda carta não é prosperidade, não é realização pessoal, não é sobre sucesso, é sobre a volta iminente de Jesus Cristo. E eu quero que a gente veja 4 recomendações que Pedro deixa para nós, para a igreja toda aqui. A primeira delas, devemos manter a mente despertada pela palavra de Deus. É só pela palavra de Deus que você e eu teremos uma mente despertada diariamente. Diz assim Pedro: esta é minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Procurei despertar, refrescar a memória de vocês. Pedro começa lembrando que o maior problema da igreja não é falta de conhecimento, é falta de memória, de lembrar. A fé precisa, gente, constantemente ser relembrada. Nós precisamos ouvir a mensagem nessa segunda carta de Pedro 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, para que nós tenhamos uma mente, uma memória despertada. A ideia é acordar alguém que está sonolento. A ideia é despertar alguém que está pegando no sono. Pedro não está falando que eles estavam mortos espiritualmente. Ele diz: vocês estão ou podem se encontrar como que sonolentos, dormindo. Estavam distraídos. E Pedro quer que eles, mesmo depois da morte de Pedro, lembrem-se que Jesus está voltando. Nós participamos da ceia daqui a pouco. Jesus está voltando. Vocês já pensaram na hora que a gente está participando da Santa Ceia? Eu não sei como é que vai ser. A Bíblia diz que vai ser algo majestoso, Jesus retornando. E aí, gente, quem está salvo hoje está salvo, quem não está, está condenado. Raramente a gente medita na volta de Cristo. Se você for sincero, sincera, você vai ver isso. Mas Pedro também fala que a verdade já foi revelada e ele menciona 2 fontes, os profetas e os apóstolos. O Antigo e o Novo Testamento possuem uma mensagem única. A Bíblia inteira aponta para Cristo, para o seu sacrifício e para o dia do juízo final. Sempre que uma igreja se distancia da palavra de Deus, gente, logo ela fica sendo uma igreja que perde a sua esperança. O crente perde a esperança. Porque nós enfrentamos situações aqui que, sem a esperança de novos céus, nova terra, da volta de Cristo, a gente não suporta, gente. Como que faz quando a gente perde alguém querido? Esta manhã nós tivemos a notícia de uma irmã muito amada lá de Campinas que partiu, está com o Senhor. Um exemplo de mulher cristã, a Elaine. Como é que essa família dela hoje vai se alimentar? Na esperança que vem de Jesus Cristo. Não tem palavras, não tem nada que conforte aquela família muito unida. A nossa memória espiritual precisa ser alimentada constantemente, gente. E aqui vai um alerta. Se nessa semana que se passou, você não leu a Bíblia todos os dias, você não tirou tempo para Jesus, para a palavra de Deus, você é alguém que não está sendo alimentado corretamente. Se fizesse um exame espiritual no laboratório de Deus, viria lá as suas deficiências, as minhas deficiências.
A alma necessita de alimento, gente. Porque isso reflete nas suas decisões, isso reflete na sua alegria, na sua paz, no seu tormento, na sua angústia. O alimento errado. Não basta também só lembrar da volta de Cristo, só no culto de hoje. O pastor pregou sobre isso. Bom, mas você precisa se lembrar disso como uma rotina na vida. Pergunte-se, quanto tempo faz que eu não medito seriamente na volta de Jesus? Preocupado com os meus pais, preocupado com alguém que ainda não conhece a Cristo, não assumiu um compromisso diante de Cristo, e eu gostaria que isso tivesse acontecido. Gente, um piloto de aviação comercial, ele tem muitas horas de voo para poder ser o piloto, mas toda vez que ele vai levantar voo, ele tem um checklist que ele deve fazer. E ele já está cansado de fazer aquilo. As mesmas coisas têm que ser checadas antes de levantar voo. E o piloto que é responsável não deixa de fazer o seu checklist. Nós precisamos entender que, biblicamente, nós temos que diariamente fazer o nosso checklist. Quem deixa de consultar a palavra de Deus começa a confiar somente em si, ou pior, em outros. Segundo lugar, Pedro nos ensina que devemos permanecer firme diante daqueles que zombam, diante daqueles que brincam com essa verdade, escarnecem. Pedro descreve um ambiente semelhante ao nosso hoje em dia. Os zombadores sempre existirão, diz Pedro. Nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade. Nossa, eu tenho visto, às vezes, nas narrações de futebol, pessoas brincando com a volta de Cristo. Ridicularizam a promessa da volta de Cristo. O argumento é o mesmo que Pedro tinha lá. Ah, tudo permanece igual, isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer. Pedro diz que eles seguem os seus próprios desejos. E é verdade, a pessoa está vivendo somente por aquilo que ela gosta, por aquilo que ela deseja. E nós estamos nos dias onde as pessoas afirmam isso. Não, a gente tem que fazer o que a gente gosta. A liberdade do homem e da mulher é essa. Nós temos que viver, desfrutar a vida. E o Evangelho nunca impediu ninguém de viver, de desfrutar a vida. Mas a verdade da volta de Cristo, ela é pétrea, sólida. Dá para apalpar essa verdade. Irmãos, a verdade é que as pessoas não querem um juiz, alguém que diga o que é certo e o que é errado, e a palavra de Deus faz isso conosco. A incredulidade normalmente nasce do desejo de viver sem prestar contas a Deus. Não, eu faço o que eu quiser. O que é isso? Certo ou errado? Isso é eu que sei. As pessoas que zombam ignoram de propósito a história, porque biblicamente está registrado que houve um tempo em que Deus julgou a todos por meio do dilúvio. Não só sobrou a família de Noé. Está registrado. E a Bíblia traz esse registro de maneira muito séria. Quem enviou o dilúvio também vai enviar o juízo final. Nós estamos próximos, gente. Nós não podemos viver distantes disso. É a pura rejeição da verdade. A verdade de Deus nunca depende e nunca dependeu da aprovação da maioria. Deus fará o que disse que fará, independente do que os gurus de hoje dizem que irá acontecer, o que a televisão fala que vai ser ou não vai ser. Em terceiro lugar, Pedro diz: devemos entender também a paciência de Deus. Deus não mede o tempo do jeito que a gente mede. Por exemplo, nós marcamos o nosso culto para as 9h30. Para Deus não existe isso. Para Deus o tempo é retilíneo. Não tem tempo.
Para o Senhor, diz Pedro, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Pedro não está estabelecendo aqui uma fórmula matemática para a gente adivinhar quando é que Deus vem, quando é que Jesus vem. Ele está mostrando que Deus está acima do tempo. A demora revela o quê? Misericórdia. Quantas pessoas você conhece, que você gosta, que ainda não tem salvação em Cristo? Ainda não tem um compromisso em Cristo? Pois é, a demora de Deus é misericórdia para com essa pessoa. Você já pensou sobre isso? Por isso que Jesus ainda não voltou. Ele é misericordioso. Ele está mostrando que ele ama e que ele não quer que nenhum se perca. O Senhor não demora em cumprir sua promessa. Cada nova manhã é a expressão exata do amor de Deus por aqueles que estão perdidos. O dia do Senhor chegará inesperadamente, diz Pedro, virá como um ladrão. O ladrão não avisa quando vai, né? Ele pega a pessoa desprevenida. Agora, não significa que Cristo venha secretamente. Não, ele anunciou que ele voltará. Nós, como igreja, temos anunciado que Jesus voltará. Agora, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Por isso, todos os da igreja devem estar esperando e devem anunciar isso. Eu não sei quando, mas Jesus está voltando. Nós devemos perguntar: se ele voltar hoje, eu estou pronto? Eu tenho vivido como quem ama Deus, como quem ama Cristo, como quem tem um coração transbordante de gratidão? Vocês se lembram daquela barragem que caiu lá em Mariana, em Minas Gerais? Muitos especialistas tinham feito a previsão de que aquela barragem não suportaria por muito tempo. Mas os dias foram passando, as pessoas foram se acostumando com isso. A barragem ali, muita gente morando para baixo daquela barragem, e um belo dia aquilo tudo se arrebentou. Muitas pessoas tiveram suas vidas ceifadas, a vida transformada por aquela tragédia. Mas era uma tragédia anunciada. A volta de Jesus está sendo anunciada. E aquele povo lá de Mariana, infelizmente, vivia com uma falsa sensação de segurança. Em último lugar, Pedro diz que nós devemos viver uma vida santa enquanto esperamos a vinda de Jesus Cristo. Este é o objetivo principal do capítulo. A escatologia, o ensino das últimas coisas que acontecerão, nunca foi realizado para satisfazer curiosidade de ninguém, como prever a volta de Cristo. Muita gente já, no decorrer da história da igreja, tentou fazer isso e foi frustrado. Porque se tem uma coisa que Jesus deixou muito clara, é que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas o ensino das últimas coisas, ele existe para deixar-nos alertados, transformar nosso comportamento. Pedro faz uma pergunta decisiva: que tipo de pessoas vocês devem ser? Nós devemos ser pessoas amigas, verdadeiras. Nós devemos ser filhos agradecidos. Devemos ser maridos atenciosos, amorosos, responsáveis, esposas que amam e que superam dificuldades porque agradam a Deus em seus casamentos. Nós devemos ser famílias unidas, nós devemos ser a expressão do amor, da bondade e também das falhas reconhecidas e pedirmos desculpas uns aos outros, pedimos perdão, devemos viver desembaraçadamente. Devemos viver em santidade e piedade, nossa esperança tem que produzir transformação. Quem espera Cristo luta diariamente contra o pecado.
Não quero mais fazer isso. Luta contra isso. Coloca barreiras naquilo que te faz pecar diariamente. Santidade não é isolamento. Você não precisa. Nunca Jesus falou, vocês vão lá para um sítio, fica lá vivendo só lá. Não, Jesus falou que santidade é semelhança com Ele. É caminhar dia a dia. Devemos esperar novos céus e nova terra. Nosso destino não é escapar da criação, mas participar da renovação da criação. Haverá novos céus, nova terra, e diz que haverá justiça habitando conosco para sempre. Devemos crescer continuamente na graça. Pedro termina exatamente onde começou. A vida cristã é vida de crescimento. Se você não tem crescido, se eu não tenho crescido, de fato, alguma coisa está errada comigo. Talvez seja a minha alimentação espiritual que não está boa. Talvez eu esteja me alimentando mal. Vocês sabem que se, por exemplo, alguém aqui resolver, a partir de hoje, comer só arroz, ele talvez não vá ter fome, mas ele está sendo mal alimentado. Ou se, não, a partir de hoje eu vou comer só alface. Vai dar zebra. Pô, também alface não podia ser carne, né? Mas nós temos que ter uma alimentação mais balanceada, não temos para o nosso corpo ficar bem? Então, nós temos que ter uma alimentação balanceada bíblica. Você tem que se alimentar de tudo, daquilo que você gosta, daquilo que você aprecia. O amor de Deus é maravilhoso a gente estudar sobre ele, não é? Mas tem que estudar também sobre a justiça de Deus. Tem que estudar também sobre a disciplina de Deus. Tem que estudar sobre a correção que Deus faz na vida de quem Ele ama. Continuem crescendo, diz Pedro. Enquanto esperamos Cristo, devemos cultivar santidade diária. Viver com uma urgência missionária, está cheio de gente que está perto de nós, que nós conhecemos, que não tem Cristo. Nós temos que anunciar a Cristo, vivendo, falando, usando as oportunidades. Mas tem muita gente que a gente não conhece e tem alguém orando por essa pessoa lá não sei aonde, pedindo a Deus, Senhor, envia alguém para falar de Jesus para o meu filho, envia alguém para falar de Jesus para o meu namorado, envia alguém para falar de Jesus para minha irmã, e assim por diante. E sabe quem que Jesus envia? Nós, eu e vocês. Enquanto esperamos, devemos investir no que é eterno. Ó, irmãos, é totalmente lícito a gente desfrutar de algumas coisas boas que existem por aí. Tudo vem de Deus. Mas nós temos que investir no que é eterno. Porque o eterno, o Senhor, Ele quer que seja assim. Conta-se que um maestro muito famoso de orquestras, ele iria visitar um grupo de estudantes de música numa determinada região. E o anúncio foi muito bem recebido por aqueles estudantes, por aquela escola de música é, muito conhecida, porque o maestro era espetacular. E talvez fosse a única vez que ele fosse lá. Mas não foi dita e anunciada a data. Porém, os interessados estudantes não pararam de treinar, de exercitar as notas musicais, de conhecer melhor seus instrumentos, na ansiedade, na espera daquele grande maestro. Mas o tempo passou um pouco e alguns foram relaxando-se. E um belo dia aquele maestro chegou. Foi extraordinário para aqueles que estavam aguardando. Foi espetacular, único, mas não foi a mesma sensação para os que deixaram de se preparar para aquele dia. Irmãos, todos nós aqui conhecemos o anúncio da volta de Cristo. Que a gente viva essa verdade com toda a expressão possível de ser vivida. Que Deus, assim, fortaleça eu, fortaleça vocês. Que nós possamos manter a mente alimentada pelas Escrituras. Que nós possamos viver de um jeito que, sem falar nada, a gente envergonha quem zomba,
dessa verdade de que Jesus voltará. Que a demora de Cristo, eu sei que às vezes, eu não sei vocês, mas eu falo, Senhor, volta logo. Mas Jesus me responde assim: eu estou esperando aquela pessoa que você ama e você tem orado. Eu estou aguardando aqueles que ainda virão. Viva também em santidade, uma vida diferente. Cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Amém? Espero que essas mensagens, 5 que nós vimos na segunda carta de Pedro, tenham alimentado o teu coração, porque o meu alimentou. Fecha os olhos, vamos orar. Senhor, graças te damos nesta manhã por tua palavra. Meu Deus, te exaltamos porque o Senhor tem tido paciência com a gente. O Senhor tem amado aqueles que ainda chegarão. Meu Deus, às vezes nem conhecemos essas pessoas, outras conhecemos, mas sabemos que tu és fiel. Obrigado, meu Deus, por isso tudo. E ajuda-nos a ser uma igreja que vive simples, mas com temor à tua palavra, com respeito, com reverência a esta santa e bendita palavra. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.